Quero compartilhar uma palavra do coração de Deus I want to share a word with you from the heart of God. para os nossos corações. Muito obrigado, meu querido. Você é uma benção, tá? Pode tirar isso aqui, não tem problema não. Todos os irmãos da igreja, todo departamento é uma benção. Every department is a blessing. I love you all. Estou vendo lá atrás o Gerson e a See Luísa. Gerson back there. Deus abençoe, é uma alegria. Luísa With foi lá Luísa. atrás. Deus God abençoe bless you vocês. both. Abra comigo a sua Bíblia. Please open your Bibles. Eu não vou pregar uma mensagem desconhecida. I'm not going to preach on a unrecognized or unknowable text, very well known. Sabia que mais difícil para a gente que é pregador You know what is the hardest thing for us preachers é pregar uma mensagem conhecida. is to preach a well-known text. Caminhar por uma avenida onde todo mundo já passou e deixou To walk through a path uma that estrada preparada. everyone has already paved the way for. E aí está o grande desafio. And here is the challenge that lies. Abra comigo a sua Bíblia Open your no Bibles Evangelho segundo escreveu São to Lucas, the Gospel of Luke, capítulo de número 15. chapter 15. Como todos sabem, Lucas 15 In Luke chapter 15, é o capítulo das coisas perdidas. it is the parable of the things that are lost. A partir do verso de número 11, And starting on verse 11, Lucas 15, 11. Luke 15:11, O tema da minha mensagem hoje, the theme of my message tonight, apesar de que eu já parei de pregar mensagens temáticas já há muito tempo, I've already stopped trying to preach systematic sermons a long time ago, mas o tema da minha mensagem é até um pouco weird, estranho. but the theme of my message, the title that I have given it, is a little strange. O tema dela é Ele ainda cheirava porcos. The theme is that he still smelled like pigs. Lucas 15, 11 Luke 15 diz assim. Quem tem a says, sua Bíblia em inglês apenas acompanha. you have your Bible in English, follow along. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter de volta com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Em algumas versões diz jornaleiro, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e lhe beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, trazei depressa, e põe-lhe no dedo um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei-me um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Quando podem dizer glória a Deus? Amen. Glory to God. Tome seu assento, por gentileza. You may be seated. Recentemente eu preguei uma mensagem Recently, I preached in a text sobre a terceira parábola about the third parable
Recentemente eu preguei uma mensagem sobre uma das 3 parábolas, aliás, que está em Lucas capítulo 15. Or rather, one of these 3 parables found in Luke 15. E hoje eu quero falar de mais uma delas. And now I want to speak about another parable. Mas como eu disse, caminhar numa avenida iluminada é fácil, As I mentioned already, that preaching on a mas text that extrair is desta well avenida known is algo hard, novo que é difícil. but to extract something new is even more difficult. Mas hoje eu quero mostrar para vocês alguns erros But what I want to show you is a few errors que impedem uma pessoa de viver como filho. that stops somebody from living as a son or Diga daughter. comigo, um erro An error de viver como filho. to live as a son or daughter. Erros que impedem alguém de experimentar a comunhão com Deus, com o Pai. There are things that stop a brother or a daughter or a son from living in fellowship Eu with the quero te Father. mostrar erros que impedem alguém de se sentar nessa mesa com o Pai. Errors that try to stop someone from sitting at the table with the Lord. Erros que nos impedem de viver como filhos queridos e amados desse Pai. Errors that try to stop us from living as sons and E eu não quero daughters. demorar, eu já quero mostrar para você o primeiro erro deles. And I want to show the first error here O tonight. primeiro erro que eu quero trazer para você nessa noite é The first error is tentar se limpar ainda estando dentro do chiqueiro. you are trying to clean yourself still with the pigs. E esse é um erro muito comum. And this is a very common, Parece que não é, mas é Error. muito comum. Você but quer it ver uma is coisa? very common. You know, here, Você evangeliza alguém, você prega, may fala de Jesus para alguém. preach, talk about Jesus to somebody, E a pessoa diz, eu sei que Deus me ama. and the person may say, I know God loves me. Porque quando pregamos o evangelho, a primeira mensagem que vem é Deus te ama. Because Sim ou when não? we preach the gospel, the first message we tend to hear E a is pessoa Jesus para quem loves você you. prega, ele diz, eu sei que Deus me ama. And the person that responds says, I know Jesus Eles loves dizem me. assim, eu sei que o evangelho é verdadeiro. I know the gospel is true. E aí você pergunta para a pessoa, And then you ask the person, por que é que então você não vem para Cristo? why then don't you come to Christ? E aí sabe qual que é a resposta da You know maioria das pessoas? Their answers is, Eles dizem assim, primeiro eu quero parar de fumar. first things first, I want to stop smoking at Depois least. eu vou para Jesus. And then I'll go to Christ. Primeiro eu quero parar de beber. Second, I want to just stop Depois eu drinking. vou ter um encontro com Jesus. Then I'll encounter the Lord. Primeiro eu quero parar de me drogar. I'll stop drugging myself. Primeiro eu quero parar de fazer as coisas First erradas. thing, I want to stop making my Eu quero mistakes. parar de errar. I want to stop making Eu quero mistakes. começar a acertar a minha vida. I want to align my life. Primeiro eu quero I mudar. want to change first. E depois eu vou para And then I Deus. can find the Lord. Depois eu vou para Jesus. Then I'll go to Christ. Essa pessoa ela quer ficar limpa. This person wants to be Ela quer cleansed. ficar They want perfumada. to smell good. Ela quer ficar cheirosa They want to smell pleasantly dentro de um chiqueiro. in a pig den. Não tem como. There's no way. Não existe como. There's no way. O filho pródigo The prodigal son de Lucas capítulo 15, in this parable of ele Luke estava 15, literalmente literally, dentro de um chiqueiro. he was inside with the E pigs. isso me obriga, And so this is now quando eu leio um texto como esse, showing me through this me text. obriga a repensar muitas coisas. It obligates me to rethink a lot E of aqui things. está uma revelação para você nessa And noite. here's a revelation for you. A avenida é iluminada. The path is A illuminated. estrada já está pavimentada. The path is already Mas Deus paved. quer mostrar para você algo novo The nessa noite. Você Lord pode adorar wants to show Jesus, you diga amém. something new. Amen. O filho pródigo, ele estava literalmente The prodigal son was literally dentro de uma porcilga, dentro de um chiqueiro. amongst the pigs in the pig den. E isso me obriga a pensar algumas And coisas. this obligates me to think a couple E things. uma delas é que And one of these things is Deus é um Deus God is a God que recebe who pessoas, receives people mesmo elas estando sujas. that they are still even dirty, maybe. Deus é um Deus God is a que God recebe pessoas that receives people que estão vindo do mundo who are coming from the world, longe de Deus, longe far de from the Lord, Jesus, far from com muita Jesus, sujeira na with sua a lot vida. of filth in their life. E aí é onde a minha mente começa a And so my pensar. mind begins to think. E é onde a Bíblia me orienta que The Bible will orient us não é a that sujeira, it is not the filth, não é o pecado, it is not the sin, não são os problemas It is que not você the enfrenta problems that you que come vai impedir that are going to que stop Deus you receba você. from God receiving you. Até porque a Bíblia nos diz que Because the Bible will tell us todos pecaram. all have Diga sinned. comigo, todos pecaram. All have E sinned. eu vou perguntar para você, quantos pecaram? And I'll ask, who has Todos. sinned?
All Todos pecaram. have sinned. Pessoas que estão enfurnadas numa vida de pecado, dentro People de uma are vida de buried pecado, in a life of sin, cheias de feridas, full of wounds, cheias de amarras, full of ties, cheias de mágoas, of bitterness, dores, pains, cheirando mal, smelling unpleasant, cheirando o pecado, smell of sin, cheirando as coisas, Smelling as sujeiras que o pecado like traz, the filth of what sin brings. cheirando bebidas, And they smell like alcohol. alguns cheirando drogas, Some smell like drugs. cheiro que o mundo traz para a pessoa, The smells in which the world brings upon a person. cheiro de uma vida de A promiscuidade, life of promiscuity, uma vida de prostituição, of prostitution, aonde a pessoa vive enfurnada in which someone dentro do erro e dentro do lives pecado. buried in their faults, E mistakes, monte and de coisas sins, que suja and a a lot of gente, things that que mancha a gente, blemish que us, mancha a integridade do that indivíduo. blemish our Agora eu tenho uma integrity. boa notícia And I para have você. good news. Jesus recebe Jesus, todas He essas receives pessoas all of these com people manchas, with com blemish, sujeiras, with dirtiness, com pecado, with sin. cheirando mal. They smell Jesus, unpleasant, Ele recebe todas and elas. Jesus still Levanta sua mão receives para o céu e diz these assim: people. Jesus me recebeu. Lift up your hand and say, Jesus me the Lord recebe. receives Por me. isso eu estou aqui That is nessa why I noite. am here tonight. Por que Ele recebe? Why does He receive us? Porque o amor de Deus, Because the love of God, Ele é muito maior it is greater do que os pecados deste mundo. than the sins of this world. O amor de Deus, The love of Ele é God, muito maior it is do que greater os problemas deste than mundo. the Você pode dar a glória a problems Deus of aí. this world. O amor de Deus, the love of a God abundância do amor de Deus, abundance of His Ele love cobre multidões covers de a pecados. multitude of sin. Mas isso não quer But dizer this does not mean que Deus ele concorde com o that pecado. the Lord conforms to your Isso sin. não quer dizer He does not que Deus concorde com que você viva uma vida na sujeira. approve of your life that lives Isso não quer in dizer que dirtiness Deus of filth. aprove o He does erro. not approve of Aprove você viver error. na He sujeira. does not approve you living Mas in filth. Deus sim, But Ele yes, recebe God pessoas sujas. does receive Quantos aqui já foram filthy sujos people who e were agora once são filthy, lavados and pelo now they sangue are de Jesus? washed Levanta sua mão, by dá the blood glória of para Jesus. Jesus aí. Give a glory to God tonight. Agora, meus And amados, so now, fato real a real life fact é muito importante that is very important é que ninguém, is that no one, guarde isso, ninguém, nobody, absolutamente ninguém, absolutely no one consegue se limpar can clean themselves vivendo no chiqueiro. living in a dirty pen. Ninguém. Nobody. Ninguém consegue se limpar Nobody can cleanse themselves vivendo dentro da sujeira, living in filth, vivendo na lama. living in mud. A gente chama isso, cristianamente falando, no lamaçal do pecado. In the mud of sin. Ninguém consegue Nobody viver no meio da podridão. can live in what is perishing. Porque cá entre nós, pecado Because é podridão para as nossas sin vidas. is what is filthy in our lives. Você pode até tomar um banho, You can take a shower. você pode até se limpar, You can maybe wash yourself. mas por pouco tempo, But tempo for depois, a little bit of time, se você continuar vivendo dentro do chiqueiro, if you still live in this dirty pod, você vai se sujar novamente. you're going to get dirty again. Você pode até melhorar por alguns You dias, can get better in a couple days, mas o ambiente em que você está enfurnado dentro dele but the ambiance in which you are buried in, vai continuar contaminando você. it will continue to contaminate you. E aqui está o problema, And here is the problem o porquê muitas pessoas não conseguem se libertar. in which people cannot be delivered from. Eles vêm até a They igreja, come to church, ouvem a palavra de they listen Deus, to the word, eles recebem o impacto they da receive palavra de the Deus, impact of the word of voltam God, para casa go back home impactados, impacted, mas depois eles voltam para o ambiente que eles saíram, but they go back to the same ambiance they left. voltam para o chiqueiro, They go back to the dirty pod. voltam para a sujeira, They go back to filth. voltam para a imundície, They go back to what e is vive uma vida profoundly filthy presa, and live a trapped life, escravizada, enslaved, suja, dirty, mal cheirosa, unpleasantly por causa do smelling ambiente de pecado onde vivem. because of the ambiance of sin in Essas which they pessoas, live. elas querem se These limpar people want primeiro, to clean themselves first. elas querem se transformar They want to primeiro,
primeiro. transform themselves Elas first. querem mudar They primeiro. want to change themselves E first. só depois And que houver then, uma mudança nelas, After they are é que elas changed, vão procurar a that's when they'll Deus. seek God. Mas não é assim but que that's not funciona. how it works. Os que estão sujos Who is dirty precisam se limpar, needs to be é verdade. cleansed. That's Mas true. eles precisam se But limpar they need to no be lugar cleansed certo. in the right place. Não é no chiqueiro que você Not vai limpar. in the dirty Não pod é that na you'll be lama que cleansed. você vai se It's limpar. not in the mud that Mas eu you'll be tenho uma cleansed. notícia para você. I have news O lugar da limpeza, that the place of o lugar da cleansing, the transformação, place of o lugar, transformation, eu estou sentindo I ele aqui. feel him here O lugar da tonight. purificação The place of purification, é na casa do it is Pai. in the house of é the na Father. casa de Deus. It is in the house of God. Urabacandaramasaia. A casa de Deus, meus amados, The house of God. é o lugar onde há libertação. There is deliverance. Na There is casa de freedom Deus é o in the lugar onde house há of God. There is transformação. transformation. Na casa de Deus é o In the lugar house of onde há God, a verdadeira libertação e limpeza. There is true cleansiness and true É a freedom. casa do Pai. It is the house of the É na Father. casa do Pai que a restauração There acontece. is restoration É na here. casa do Pai que a identidade é devolvida. Identity is given Quantas back pessoas here. vieram lá de Many fora people who come sem from out there identidade, without não identities. sabiam que eles eram, Don't know who se they eram are. homens, They don't know if se they're eram men, mulheres, if they're women, o que eles eram, who they o que were, eles são, what mas they na were. casa de Deus, But in the house eles of ouvem a God, verdade they hear the e a truth, verdade and the truth transforma, a transforms verdade them. liberta, The truth e delivers agora them. eles sabem And now que they eles são know that they filhos are da luz, children são os of filhos light. da luz. Only Levanta a the mão e children adora of Jesus aqui light nessa. worship the Lord tonight. Quando o filho pródigo, obrigado, querido, When the prodigal son chega na casa do pai, comes to the house of the Father, ele chega cheirando a um porco. they smell like pigs. Quando o filho pródigo ele chega na casa do pai, When a prodigal son arrives at his father's house, rather, ele traz as marcas he do brings chiqueiro. the scars of where he was coming from, the pod. Ele carrega no seu corpo sujeira, He lama carries on his body the mud do chiqueiro. of the pod. Eu não sei você, I don't know about you. se você conhece um cheiro de chiqueiro. If you've smelt inside of a pig's pod, Alguns conhecem, já devem ter até lembrado aí, né? many people know of this smell and can even smell it right now. Esse era o Probably. cheiro, era o perfume do This filho. was the smell of what he smelled like. Que preferiu largar tudo. That decided to leave everything Que preferiu behind. abandonar tudo. Por Decided to quê? abandon everything Por minutos de prazer. for minutes of pleasure, maybe. Por um momento apenas de alegria e satisfação. Ele Satisfaction. pegou tudo que ele tinha And he got e everything he preferiu owned. virar as costas para a And he herança que era turned his dele back to eterna. his eternal E agora inheritance. disse pro pai: pai, bye And he bye. said, Father, Eu vou peace tocar out. a minha vida. I'm gonna go out. Eu vou ser quem eu quero I'm ser. gonna do what I want to E aonde do. que ele Be who I foi? want to be. And where did he O go? caminho mais perto que ele foi He went to the closest foi para path. dentro de um He chiqueiro. went into the pig's E pod. aí quando ele chega de volta, And when he arrives back to the father's house, quando ele volta, when he comes back to the father, ele reconhece. he recognizes. E quando ele volta reconhecendo And when he recognizes o erro que ele cometeu, the error in which he had committed, e aqui me chama muita atenção no pai. and here this calls for my attention a lot to the father specifically. O pai não o rejeitou. The father didn't reject him. O pai não o expulsou. He did not expel him. O pai não disse: fica lá, mal cheiroso, você está He did fedendo. not prohibit him and say, stay Não there. chega perto de mim Don't come close com essa sujeira. with that filth. Não chega perto de He mim said, don't come here. fedendo He álcool, didn't say that. fedendo droga. Smelling like Você tá alcohol, mal smelling like cheiroso. drugs. You don't smell Olha para good. sua roupa. Look at your Quando você clothes. saiu de casa, você tinha When uma you left roupa your limpa. home, you had clean Você tinha uma clothes. roupa nova. You had new Olha para clothes. sua roupa. Look at your clothes Olha para sua now. cara. Look at your face. Você está abatido. You are Você beaten está up. mais velho. You are older. Você está feio. You've aged and you O are mundo fez ugly. isso com você. The world has O made you like pecado this. fez isso com você. Sin has caused this. O chiqueiro fez isso The com você. pod of the pigs. Lá as coisas lá fora These fizeram isso com pigs você. out there, the Mas o world, pai em but the momento father, nenhum not in ele any moment, rejeitou o filho. rejected his son. Ele o aceitou. He accepted him. Ele o recebeu. He received E o him. pai o recebeu And the father novamente. received him once more. Esse é Deus. This is God. O pai não disse para ele: The father didn't say, você não vai entrar aqui do jeito you're que você not está. coming in the way that you are. Por isso, meus amados, And so this is why, guarde isso, queridos.
Keep this captive. Não podemos nunca, We can never jamais rejeitar alguém que vem para a casa reject de Deus. anybody that comes to the house Eu of disse aqui, eu God. acho que foi domingo Yeah. passado, I said this maybe last week ou terça-feira. or Tuesday. Nós temos o bom, eu não sei se nós temos o hábito, né, We have the habit de julgar as pessoas. of judging people as human A beings. cor do cabelo dele, Their hair color, a roupa que ela veste, their clothes they wear. se ele usa isso ou se não usa If isso. they wear this, they don't wear that. Mas aqui está algo que nós nunca podemos nos Here's esquecer. something that lies we must never forget. Nunca devemos rejeitar, We must never reject, julgar and never judge pessoas que entram na casa de Deus. people that enter the house of God. Talvez Deus está preparando um momento para nós aqui nessa igreja, Maybe He is preparing the Lord que a pode moment entrar in um this church mendigo, in which a homeless man, um pedinte ali naquela porta. Como é a que nós beggar, vamos, como é que may nós want to vamos come reagir? in. How will we react? Será que nós vamos dar um lugar para ele Will we sentar? give them a seat, Ou vamos colocar ele sentado lá atrás do or will final? we place them at the ends of the? Porque ele vai the entrar room? aqui se for dependendo da situação da pessoa. Because if he enters here, depending on his Pode entrar situation, um bêbado, he can enter a drunk man, pode entrar um drogado, a drugging man, pode entrar alguém sujo, or somebody that is filthy, pode entrar alguém estranho. even a strange Porque se person. você olhar para o seu lado aí Because if you agora, look beside você vai you, ver que está todo mundo you'll see bonitinho. everybody looks nice, Se você right? chegar mais perto de alguém, If you get você vai closer, conseguir sentir o perfume de you'll alguns. smell their perfume, Mas e right? se a pessoa que sentar But do seu lado If the person that não sat tiver beside you limpa, isn't clean, não estiver cheiroso como and você, they don't smell good like you, como é que nós vamos agir? how will we react? Por isso nós nunca podemos discriminar That's why we cannot ou discriminate olhar com or indiferença look with e indifference dizer and para say alguém: to aqui someone, você não you entra, can't come in aqui here, você não you senta. can't sit here. Mas Deus está nessa noite The dizendo: Lord says sou eu o Pai that I am que the Father recebo o mais that receives indigente, the most o mais indignant, imundo, the o most mais worldly, sujo, the most pecador, filthy porque eu sinner, vou continuar aceitando wretched ele. sinner, because I accept him. Interessante é que And what's interesting is o Pai não disse para ele, Santiago: the Father didn't say vai to tomar um him, banho primeiro go take a shower first e depois você vem ter comigo. and then come. Vai botar outra roupa, depois você vem falar Go comigo. put on another pair of clothes and then you can come. Quando você estiver limpo, aí então eu converso com você. When you're clean, then I'll talk to you. Nada disso. He didn't say nothing. Ele fez o oposto. He did the opposite of that. Quando ele vê o filho vindo When he saw the son coming, sujo, dirty, maltrapilho, fedorento, smelling bad, o pai corre, he runs actually to ele him abraça and he hugs E him, ele embraces beija him, and he kisses e him, faz uma festa. and he O celebrates pai him. faz 4 coisas. He does 4 Ele things. corre em direção do He filho, runs to his ele direction. abraça o He filho, embraces his ele son. beija o filho que kisses está vindo his da son porcilga that is coming from the pig's e ele pod, manda fazer uma festa. and he celebrates him. O pai abraça, He hugs him, o pai beija he kisses him, e faz festa. and celebrates him. Guarde isso. Keep this. Esse é o padrão de Deus This is the standard of God para receber os que estão vindo do chiqueiro. to receive those that are coming from Você the perdeu a pod. oportunidade de dar uma glória a Deus. You've lost the Esse é o opportunity to praise padrão him. de Deus This receber is the aqueles que standard vêm do mundo. in which God receives those from Esse é the o padrão world. de Deus This para is the receber o standard pecador, in which God receives o the que está sinner, the condenado, one that was o condemned, que está the enfurnado one no pecado, that was buried in na his sin, droga, in the drugs. porque dia eu Because era one como day I eles, was like mas this. hoje Ele me But resgatou, now the Lord has hoje Ele me redeemed me. libertou, He has freed hoje me. Ele me lavou, He has eu washed recebi me. o banho da I've graça de received Deus. the gift of Levanta grace sua mão e adora, of God. porque alguém aqui Hallelujah. nesta noite Because I era came here sujo, tonight. alguém aqui nesta Somebody noite estava here desse was jeito, dirty and like mas hoje this somos prodigal son. But livres, today we are free, limpos, free and para a clean glória de Deus. for the glory of God. Esse é o padrão de Deus. This is the standard of É God. assim que o coração do pai age. This is the heart of the Father. O filho pródigo voltou cheirando The mal. prodigal son, he smelled bad. Voltou, irmão Flávio, voltou came back cheirando Smelling chiqueiro, like pigs, carregado de culpa, carrying guilt, fracasso shame, and e vergonha. embarrassment. Mas o pai não recebeu com um sermão. But the Father did not receive him just anyway. Guarde isso. Keep this. Os religiosos de plantão, guarde isso. The religious people, keep this to O pai não yourself. recebeu o filho The Father did not receive the son
que veio do mundão that came from the world com um sermão. with a sermon. Senta aí, Sit down. vou pagar o sermão para você I'm going agora. to preach to you. Você sabe que você estava errado. You are at wrong. O pai não recebeu ele com uma punição He did not receive him with punishment, e muito menos o rejeitou. and even less rejection. Mas o pai o abraçou, But he embraced him porque o amor de Deus, because the love of o God, amor do pai, the love of the ele Father, vem antes de qualquer comes before explicação. Você any pode kind adorar of a Jesus por isso. explanation. Amen. O pai abraçou o filho mal The father cheiroso e sujo, embraced his son that smelled bad, and porque a comunhão dirty, agora foi restaurada. because now fellowship was now O restored. pai, ele faz uma festa, The father does a celebration porque o pai entende que o because he arrependimento understands aconteceu that repentance e agora é happened. motivo de celebrar. And it is a motive in O which pai we should disse: está aí o meu celebrate. filho He said, there que is se my son arrependeu, that eu has vou celebrar repented. com Let's ele. celebrate him. Jesus está celebrando com Jesus alguém nessa celebrates noite. someone Deus tonight. está celebrando com He alguém nessa celebrates noite with que someone está tonight voltando para o that is caminho da wanting fé, to come o back to caminho the da faith, luz, that is para a coming back casa do Pai. to the path of light, the house of the Father. Olha aqui, gente. Look at this. O mundo aponta o dedo. The world points their finger. A religião, ela cobra explicações. Religion, they try to take captive so Mas many o pai, ele corre explanations. para o encontro. But the Father, He Escuta runs que eu vou after dizer, o His pai está son. louquinho, The Father is desejoso, desiring, querendo wanting, correr em sua direção running to e te him, abraçar and to aqui nessa embrace noite. Him. O pai corre ao encontro. And so the Father runs after Him. Quem volta do chiqueiro Who comes back from the pig's pod agora encontra a graça. encounters grace. Quem retorna arrependido Who returns agora repentant encontrou o perdão. encounters Quem forgiveness. chega quebrado, humilhado, Who comes broken, quem chega cheio humiliated, de problemas, full of problems. encontra um abraço, They encounter a encontra hug. um beijo, They encounter e a ainda kiss. haverá festa, And there is porque celebration. Deus não Because recebe God does not receive ex-filhos, não existe ex-filhos voltando There para are no casa, ex-daughters or mas sons. Deus recebe He filhos receives back que nunca the sons deixaram and de ser daughters filhos that never e stopped amados being pelo children Pai. and Levanta loved sua by voz e Him. adora a Deus Lift up por your isso. hand and give Him praise tonight. E aí o pai diz And then the Father says, uma das frases mais poderosas deste texto. one of the most powerful phrases. Ele diz assim, eu vou parafrasear. I'm going to paraphrase. Ele diz assim, para tudo, para tudo, He para said, tudo. stop everything. Trazei-me a melhor roupa. Bring me the best robe. Ele não quis nem pedir para lavar o rapaz. He didn't even ask to wash him. Mas eu acho que no abraço do pai, But I think in the hug eu of the acho não, eu Father, tenho I'm certeza certain que no actually abraço do pai that in houve His embrace there libertação, was freedom, houve there was lavagem e houve cleanse, limpeza. and there was cleanliness. E aí o pai diz, trazei a Cleansing melhor happening. roupa. He said, bring me the best robe. Colocai sandálias nos seus Put the pés. sandals on his feet. Trazei o anel. Bring his ring. Está implícito, It is implicated. está certo It is certain de que essa pessoa, that this person, no caso o filho, in the case of prodigal son, ela será restaurada. is restored. Está implícito que essa It is pessoa, implied that que é o filho, the son será lavado. is washed. Está implícito que essa pessoa, o filho, It is implied that the ele son não mais permanecerá does not daquele remain jeito, the same. porque a restauração, Because ela restoration só acontece only occurs depois de um abraço. after an Eu vou repetir. embrace. A restauração, ela só acontece Restoration only depois happens de um abraço. after an Porque embrace. o pai abraça, Because the Father o pai embraces, ama, the Father o pai loves, recebe. the Father receives. A restauração só acontece Restoration only depois happens da recepção. after reception. Irmão, olha para mim. And look to me. Você tem filho, tem filha. You have children. Você conhece alguém, um amigo, You know somebody, a irmão, friend, a brother, que às vezes estava até no that evangelho, they were maybe in que às vezes the estava faith. comungando a mesma fé com They você, were e alongside agora ele you, está num chiqueiro, but now they're in a pig's ele pod. está num porcilgo, They're in a ele pig's está pod. sujo, They are dirty. ele está mal cheiroso, They smell bad. mas uma hora ele vai se one day arrepender, they e will quando
quando eles se repent. arrependerem, ele vai And voltar when they correndo. repent, they will Deus está run dizendo after para the essa Father. igreja: The não Lord is saying to the rejeite church, do aquele not que eu amo, reject the one I aquele que eu love, aceito, the one abrace, that I porque accept. haverá restauração. There is restoration for all. Muitas pessoas querem parar. A lot of people want to stop. Agora eu vou dizer para aqueles que estão no I porcilgo want to ainda, talk to the ones aqueles that que are ainda in estão na vida de pecado the ainda, life of sin, aqueles que ainda estão longe de Cristo that are still ainda. far from Christ. Muitas pessoas querem parar de A usar lot of people want to drogas stop antes de vir smoking para Jesus. before coming to the Muitas Lord. pessoas querem abandonar a A lot pornografia of people want to abandon antes de pornography procurar a Deus. before seeking Muitas God. pessoas querem abandonar a bebida A lot of people want to e abandon depois drinking procurar o Senhor. and then searching Muitas the pessoas Lord. querem A abandonar o lot of people want to relacionamento abandon errado their wrong relationships antes de procurar a Deus. before seeking the Lord. Escute isso. But listen, A intenção é boa, the intention is mas o good, método é errado. but the goal A is intenção wrong. é boa, The intention might mas be okay, não funciona desta but it doesn't forma. work this Porque way. a força para Because the vencer strength to overcome essas sin, coisas, ela nasce it do is Pai. birthed in the É da Father. casa do It is Pai. birthed in the Ela é house of liberada God. do It is Pai. birthed É through o the Pai Father. caminhando em It is the direção ao Father Filho. walking in É o direction Pai of the Son. caminhando em nossa direção. It is the Father que walking muda a minha towards us. história. That changes Que our muda a story. minha vida. That changes É our ouvindo story. a palavra do Pai. hearing the word É of God. convivendo com o Pai. living with the É Father. recebendo o abraço do Pai. Receiving the hug of É the o banho Father. que você recebe It is the aqui Father you receive na casa do here Pai. O in the banho house vem of pela God. palavra. The E a washing comes from palavra the tem o Word, poder de and the te Word libertar. has the power to deliver you. São as roupas que o Pai coloca em você. It is the clothes He places on you, São as roupas que o Pai te veste the robe He places over you como filho dele. as a son, as a daughter. E quando isso acontece, And when this happens, há uma festa. there's a celebration in Houve heaven. festa na casa do Pai. There's celebration in the house of Porque God. a alegria foi devolvida ao coração do Pai. Because Não joy was pense given você. back to the heart of the Father. Não pense você Don't think que longe da casa do Pai, that far from the house of distante God, do Pai, distant from the Father, vivendo os prazeres Oh, yeah. do mundo, living the pleasures of vivendo the no world, chiqueiro, living in the filth you cheirando live porco, with, smelling like que o pigs. coração do Pai está feliz. Don't think that his heart is happy with Mas this. quando alguém retorna, But when someone returns, acontece uma festa. a celebration É o occurs. anel que é devolvido It is a ring that e is o anel é placed on his símbolo finger. de autoridade. And the ring is Porque symbolizing quem se authority. Because distancia who distanced da themselves presença de from the Deus, presence of ele God, perde a they lose autoridade. their authority. Os demônios fazem com Demons ele make with them o que eles querem. what they Mas want. aí a primeira coisa que o Pai But faz now é o the seguinte: first thing the Father mete does, anel no dedo put a dele. ring on his Porque eu finger, estou dizendo para os because I'm inimigos telling the que enemy, voltou a autoridade back sobre up, the authority has been placed over his Levanta life. sua mão, voltou a Lift up your autoridade. hand and Voltou a say, autoridade. yes, the authority Tem has come autoridade na back. tua vida. There is Tem authority over autoridade your da parte de life. Deus. Authority from the Lord over you. É sandália nos It's pés. sandals on his feet. Sandália nos pés fala de Sandals on the feet identidade. speak of identity. Quem não está calçado Who is not na preparação do Evangelho da Paz, With their sandals of the peace of the gospel, ele não tem identidade. they don't have their identity. Sabe qual que é a sua identidade? You know what your identity Não é o is? seu Social Security. It's not your social security. Não é o seu CPF. It's not your CPF. Não é o seu RG, It's not your mas a RG. autoridade, a identidade que Your você tem, identity ela that you está have, vinculada à it palavra is de Deus. embedded A in the palavra de word Deus of diz que eu God. sou mais que The vencedor. word of God said is, A I am palavra more de Deus than diz a que eu sou victor. filho e não I am a bastardo. son and A not palavra a de Deus diz que eu bastard. sou luz He e não says, I am trevas. light A and not palavra de darkness. Deus, ela me The word diz of God que eu vou says viver a that I will eternidade live in com eternity Cristo. with Isso é a Christ, sua and that identidade. is Você our pode adorar a identity Deus as por children isso. of God. Hallelujah. Por isso eu digo, meus And amados, so I say, chiqueiro não é ambiente de restauração. pig pods is not a place of restoration. Enquanto o filho permanecia no chiqueiro, As the prodigal son maintained among the pigs, ele não era visto como filho. he was not seen as a son. Existe algum momento aqui no texto de Lucas 15 que diz isso? There's a moment in which here it states in the text of Luke 15, Enquanto o filho permanecia na imundícia, na sujeira, as the son remained in the filth among the pigs, ele não era visto como filho. he was not seen as a son. No one gave him anything. E não só isso, And not just this, ele não era tratado como filho. he wasn't treated as a son. Ele não vivia como He filho. didn't live like a son. Ele não desfrutava dos privilégios
de filho. He did not bear the fruits Você that está came vendo with being a o son. tempo que você está perdendo You see, the time that you are wasting vivendo enfurnado no Living lamaçal do pecado. buried in sin. Chiqueiro não foi feito para restaurar ninguém. That pig den was Eu vou not repetir made to novamente: restore anyone. chiqueiro não foi feito It was not para made restaurar to ninguém, restore a soul. mas a casa do Pai But é the lugar house de of the Father is restauração. a place of O lugar onde o restoration. Pai está The é o place lugar on da which the sua Father transformação, lives is where é your o lugar da sua transformation restauração. lies. Pastor, eu estou passando por Pastor, muito I'm problema. going through a lot of Corre difficulty. para a casa do Pai. Run to the house of the Pastor, eu Father. estou enfermo. Pastor, I'm sick. Corre para a casa do Pai. Run to the house Aqui of the há a Father. solução There para os is seus the problemas. solution for your Aqui há sin. cura para a sua There is vida. healing for your Mas life. muita gente na hora da A lot luta, of people in the time na hora of da dificuldade, difficulty, anguish, na hora da doença, a lot of times ele of fica em sickness, casa, they stay ele home. corre, They- ele se distancia. they distance Deus está themselves. dizendo: está com problema, And he said, you have está com problems, luta, you have está com prova, difficulties, you está have doente. challenges. Corra para a casa do Run Pai. to the house Ali a of the Father. transformação, There's ali transformation. Deus ordena a bênção. The Lord Deus está liberando a bênção para a sua vida blessing nessa noite, in His enquanto eu house. estou pregando And a as I palavra de preach Deus. the word of God, He does this tonight. Eu estou sentindo Deus aqui nessa feel noite. him. Só quem pode adorar, só Only quem who tem can glória para praise dar para Ele. him Só tonight. quem veio aqui certo who que Ele can- merece glória. Certainly praise the Dê Lord glória a Ele. tonight. Give Him praise. Sabe aquela frase, You know that phrase você conhece muito bem: that you know very well. venha como está. Come as you are. Alguém já ouviu essa frase aqui antes? Have you heard of this? Eu vi aqui, ó, meia dúzia, uma dúzia, duas pessoas, três. 2, 3 people. Venha como está. Come as you are. Você sabia que a frase ela tem até um pouco de verdade? Ela é verdadeira. The phrase is true, Só que ela precisa ser entendida corretamente. but it must be understood correctly. Essa frase ela precisa ser entendida corretamente, meu irmão. It needs to be understood correctly. Porque se Deus aceitasse Because if the Lord você e eu do jeito que nós somos, accepts you and I the way that we are, então não haveria necessidade de salvação. there is no need for salvation then, Deus te aceitou. if He accepted you. Porque se Deus aceitasse você exatamente como você If é, He accepted you the exact way in which you find yourself, se Deus quiser é assim, Ele vai me aceitar. if God wants me, He's going to have to get me like this. Não haveria necessidade de luz. There would be no need for light Não haveria necessidade de arrependimento. or the cross or Não haveria repentance necessidade de transformação. of transformation. Não haveria necessidade de um novo There nascimento. would be no need Por isso for a que quando new você birth, vem, because when you você come, recebe um novo nascimento. you receive a new Paulo birth. diz: as coisas velhas Paul já said that the old passaram. things have Você não passed. vive nas You coisas don't live velhas. anymore in the Você old não é uma things. velha You are not an criatura. old Você é uma creation. nova You are a criatura. new creature. A boa notícia And the good news não é que is, Deus aceita It's not você that God receives you exatamente como você the é. same way you Mas a are. boa notícia é But que the Deus good news is recebe that God você receives you exatamente como você the está. way you are right now. E aí existe uma diferença muito grande. But there is a difference in this. Ele recebe como você He está, receives how you are, mas ele não pretende deixá-lo como você but He está. does not pretend to Porque o make you evangelho ele stay the traz same way transformação. that you are. O evangelho ele Because transforma. the gospel transforms. O evangelho ele cura. The gospel heals. O Pai recebe. The Lord O receives. evangelho ele limpa. The gospel O evangelho cleanses. ele muda a The gospel identidade. changes our O identity. evangelho devolve The gospel dignidade. gives back your O dignity. evangelho coloca The anel gospel de autoridade. puts the ring of Ele authority on calça your finger. sapatos He nos places the pés e sandals depois on faz your você feet and alguém makes you diferente. somebody that is Você different. não é como o You are mundo. not like the Você é uma world. nova You are criatura. a new creation. Você não pertence a You essa do terra. not, are not Você of não this pertence world. a esse mundo. You are not of this Mas você earth. pertence ao You reino are de for the Deus. kingdom of God. Hallelujah. Tudo começa Everything begins quando alguém entra na casa do Pai. when someone enters the house of the Father. Muita gente teve a sua primeira experiência. A lot of people had their first experience. Eu sei disso. I know of this. Dentro do lixo. In the dirt, in the trash. Muita gente teve a sua primeira A lot experiência of people had their first experience dentro de um chiqueiro. in a pig's pod. Muita gente ela foi alcançada no A lot of momento da people dor, were encountered in a moment of pain, no momento do sofrimento, of suffering,
no momento da crise, of crisis, no momento que ela estava se sentindo no fundo do where they poço. felt like they were at the end of the end. Muita gente caiu em si A lot of people that understood and fell on their face no meio do chiqueiro. in the middle of the pig's pod. Depois precisou voltar para But casa. they knew they had to go back home. Por quê? Why? Porque a transformação, Because transformation, ela pode até ter começado no it chiqueiro, could have begun in the pig's pod. mas a restauração The completa, restoration, complete ela acontece restoration, na casa do Pai. occurs in the house of the Father. É na presença do It is in the Pai. presence of the É com Father, o abraço do Pai. with the embrace of É the com o Father, carinho do Pai. with the love É of com the Father, roupas novas with que o Pai new dá. robes É and com um anel garments, no dedo. with a ring É on com the finger, sandálias with nos sandals pés. on the É com feet, festa e with celebração. celebration, A restauração completa, restoration. ela só vai It is only acontecer complete na casa in do the house Pai. of the Father, in His presence. Deus está tocando em The alguém nessa Lord, He noite. places this on O somebody's heart. Espírito Santo está The falando Holy com alguém Spirit nessa says noite. to A someone, transformação está there chegando is na sua vida nesta transformation noite. arriving in your house, in your life tonight. Gente, eu tinha tanta coisa para falar, There's a lot of things I wanted to say, mas eu vou correr só por causa do but I want to horário. run because of the time. Quantos podem me dar aí uns 5 minutos? How many Levanta a can mão. give me an extra 5 Ah, minutes? que benção, 5 minutos aqui, 5 minutos ali. No, 5 5, Olha, 10, tem mais de 5 minutos aí. 20. Existe um segundo erro There's a second error que muitos cometem. that a lot of people make. E na minha opinião, And in my opinion, esse erro é o mais perigoso. it's the most dangerous one. In my opinion. O segundo erro é, The second error, guarda isso. keep this. Nós estamos vivendo uma geração We live in a generation que precisa se encontrar. that needs to be encountered. Absolutely. Na maioria das vezes que eu e minha esposa conversamos com alguém, aconselhamos alguém, A lot of times in which me and my wife speak to somebody, counsel someone, a gente vê que a pessoa, ela está perdida. we see that the person is lost. Ela precisa se encontrar. That she needs to find themselves. He needs to Saber find quem ela é themselves em Deus. and know that who they are in God. O diabo, ele é verdade. João 10:10 diz que ele veio matar, John roubar, 10:10 destruir. says that the devil came to rob, kill, and destroy. Mas se ele confundir você, But if he confuses you, para ele é melhor do que te matar. it's easier and better for him Porque você já está perdido antes que ele because te mate. you are lost before he could kill you. Wow. O segundo erro The second error que esse jovem cometeu that this young man committed, foi pior do que viver no chiqueiro. it was worse than living amongst the pigs. Porque lá no chiqueiro ele sentiu He desconforto. says, amongst the pigs, yes, he was uncomfortable. Você acha que lá no meio daquela porcilga You ele não estava think assim? in the middle of those pigs he Ele was, não estava dizendo assim, nossa, eu he tô was cheirando all mal, hein? dandy. He's like, oh, I smell good. Eu tô fedendo aqui nesse lugar. I stink in this place. I better get out of here. Eu tenho que sair daqui. Mas esse não foi o pior erro dele. But that wasn't his error. O pior erro His desse worst jovem, error. depois de ter encontrado com o Pai, The worst error was that after he encountered the Father, recebido o amor do Pai, receiving the love of the Father, ser abraçado e beijado pelo Pai, being embraced by the Lord, colocado um anel, roupa nova, sapatos, placed a ring on his finger, sandals, festa. a robe, celebration. Depois de tudo isso, After all of this, o segundo erro é the second error was buscar ser funcionário de Deus, he said that he would rather be a servant ao invés de ser filho. than a son. E o pecado faz isso com a gente. And sin does this to us. Por isso João disse assim: That's why John said, filhinhos, não pequeis. beloved, do not sin. Filhinhos, Beloved, little ones, não dê lugar ao diabo. do not give room for the devil. Porque mesmo quando a pessoa volta, Because when someone returns, ele fica meio assim, ó. they're kind of like, Where am I? onde eu estou agora? Esse jovem, ele queria ser funcionário de Deus, This young man wanted to be a servant ao invés de ser filho de Deus. instead of the son he was meant to be. Quando ele estava no chiqueiro, ele pensou:
When he was in amongst the Quando eu pigs, encontrar meu pai, eu vou dizer algumas coisas para when ele. I go and see my father, I'm going to have to tell him a couple E things. se você ler esse conteúdo, esse contexto de And Lucas if you 15, read the context in 15 here, the chapter 15, o conteúdo da oração do filho the pródigo context of his era prayer, lindo, it was beautiful. It maravilhoso. was marvelous. Ele reconheceu o seu erro, He recognized his reconheceu o fault, seu pecado, his sin, reconheceu a sua culpa, his error. mas no final da oração But at the end of his prayer, havia um problema. there was a problem. Sabe o que ele dizia no final da oração dele? You know what he Malfá? said at the end of his prayer? Ele dizia assim: Pai, He said, Father, faz de mim make of me um dos teus empregados. one of your servants. Faz de mim Make of me um dos seus jornaleiros. one of your mere servants. E aí estava o erro. And here lied the problem. Ir da lama para a casa do pai foi um acerto. To come from mud into the house of the Father was enough. Foi uma decisão correta. It was the right decision, Foi o melhor passo que aquele filho It's the poderia right ter dado. step that the son could have done. Mas mesmo voltando para casa, But even going back home, ele carregava a he mentalidade carried de quem estava no the chiqueiro. mindset of the one that was still amongst the pigs. E muitas vezes dentro da igreja, You know, a lot of people in the church, tem gente dentro da igreja people in the church que está há anos that are years e anos and years dentro da igreja. in the church, Está na casa do pai. in the house of God, Está comendo da comida do pai. eating of the food of the Father, Está vestindo a vestimenta que o pai deu. clothing themselves with the clothes of the Lord that He Mas a gave them. mente, a mentalidade But their dele mentality ainda está como se ele estivesse no chiqueiro. as if they were still amongst the pigs. Ele queria voltar He wanted to go back para ter uma vida normal de filho. to have a life that was normal as a son, Mas a mente dele era de funcionário. but his mindset was on being a servant. Ele não se movia como um filho. He did not act like a son. Ele acreditava He believed que precisava pagar that pelo he erro que needed fez. to pay for his mistakes. Lembre-se, Jesus já pagou Jesus todo o preço paid pelo nosso all pecado. the price of Não our é o sin. diabo que vai It is not the colocar essa devil that is going to mentalidade put na this sua mentality mente. over your Você é mind, that you livre, need to work for você é anything. liberto, You are você é free. transformado, You are transformed. você não é You are funcionário, not a worker. você não é jornaleiro, You are not a você é servant. filho You de are a son Deus. and a daughter of the Almighty Pessoas que God. já voltaram, People who came back, pessoas que já estão na casa, who are in the house, pessoas que já experimentaram a People that graça, have encountered mas grace, continuam but still a entender have the que mindset precisam comprar, that they need to pagar pay o preço and work por for aquilo their que Deus deu mistakes gratuitamente in which para the Lord você. has given you for Deus free entregou at na a sua high vida. price. Deus God has entregou para given you você. and is placed Tudo over está you. diante de você. Everything is before you. E como eu disse que eu ia encerrar, And as I said, I was going to run to finish. vou correr aqui por causa do meu horário. Tem tanta coisa para falar, gente. Oh, Deus. Eu preciso falar isso aqui para vocês. I need to say this. Guarde isso. Keep this. Ninguém mereceu nada Nobody deserved anything do que recebeu. in which they have received. Eu não mereci nada I did not receive a thing. do que eu I did recebi. not deserve a thing of what I've received. Isso significa graça. And that is grace. It makes no sense. Favor imerecido. It is grace that Eu is não merecia undeserved. ser salvo. I did not deserve to Eu be não saved. merecia ser liberto. I did not deserve Eu não to be merecia free. ser transformado. I did not deserve Eu to não be merecia ser transformed. lavado. I did not Eu deserve não to be merecia ter o washed. meu nome escrito no livro da did vida. not deserve to Eu have não my life merecia written. estar aqui nessa I noite. did not deserve to be Eu não here merecia tonight. nada I did disso. not deserve anything. Mas a graça de But the Deus grace of nos God alcançou. found us. Foi a graça de It's the Deus. grace of God. Foi o favor de It was the Deus. grace of God, the favor of God. Mas tem gente que continua a trabalhar But there are people that want to work para for it, receber to receive aquilo que só pode ser Only recebido what can be como received filho. as a son and Só o filho recebe isso. as a daughter.
O filho dizia assim, ó: The son would say, ai, quantos empregados o meu pai tem. how many servants does my E father lá os have? empregados do meu pai têm fartura de pão. And the servants of my father, they have abundance of food. E na mente dele ele dizia: And in his eu mind vou he said, voltar, I'm going to go back. eu vou dizer ao meu pai que eu não sou digno, I'll say I'm not eu vou worthy. pedir para ser um empregado I'll ask to dele, be a servant eu of vou his. trabalhar, I'll work eu for vou him. compensar o erro que eu fiz, I'll make up eu for vou the pagar. mistakes. I'll pay Mas for ele him. não entendeu But uma he didn't coisa: understand na a thing. casa do pai In the house of não the há Father, vaga para there is no funcionário. space for Ai, servants. eu vou dizer aqui: I na need casa to say do pai something that não in the house existe of the Father, vaga para there is no funcionário. place for workers. Na casa do pai não existe falta de funcionários. There's not a lack of workers. Os anjos trabalham The em angels favor work daqueles in que hão de favor herdar a of vida those that eterna. inherit eternal life. Mas na casa do pai, sabe o But que in the house existe? of the Father, Havia e há there vaga para filhos. spaces O for céu não sons está procurando and daughters. funcionários. They are not looking for O workers. céu não está The procurando heaven jornaleiros. is not working Mas o for céu está procurando servants. restauração de The heavens filhos. are working for sons and daughters claro to que be os filhos restored. trabalham. Of course they work for the Lord. É claro que os filhos Of course servem. children still serve É God. claro que os filhos Of course ajudam. they still help in the É Lord's claro work. que filhos se Of dedicam. course they still dedicate to the Lord's Mas work. eles não fazem isso But para they se don't tornar do it filhos. so that they can become sons or fazem isso daughters. porque eles They já do são this because filhos. they are already a son. Você não They are trabalha already a daughter. para You conquistar don't o work amor do Pai. to conquer Mas over você the love of trabalha God. You porque work já foi amado because you pelo are Pai. loved already by Você the trabalha Father. You work porque você já foi aceito because pelo you are Pai. already accepted as a child Você of não God. obedece para You você don't ser filho. just obey to be a Mas child você of God. obedece porque You você é obey because you are a child of God. Isso é diferente. That's different. E existe um perigo muito grande And there is a danger here dentro da igreja. that is in the church. O perigo de confundir The danger serviço of confusing com service relacionamento. with relationship. Não Ooh, Pastor. confunda o seu Do not trabalho confuse service com o seu with relacionamento. relationship. Não é porque você é um bom It's diácono, not because you are a good deacon, um bom cooperador, a good worker in the Lord's um bom mission, pastor, a good pastor, um bom a crente, good Christian per um bom se. músico. a good musician. Não é pelo seu It's not by trabalho your works que vai substituir o seu that will relacionamento substitute your relationship como filho. as a son. Por isso que muita gente anda triste, That's why a lot of people come in sad, cabisbaixo. down. Você pergunta para ele, vai bem? You ask, is everything well? Ele nem usa a expressão da viúva. And they don't use the same term or Mesmo que não vai vocab bem, está dizendo, vai tudo bem. as the widow who says all is well. Ele diz na lata, He na says- cara, he says tá no. bem o negócio. No, I'm not good. Porque ele confundiu o trabalho. Because they confused service Muitos diáconos with são ranzinza. relationship. A lot of deacons, São ranzinzas, são cara fechada. they have close face. Trabalham. They São work, excelentes they diáconos. think they're just here for service. Muitos músicos são muitos A músicos lot of bons. musicians are good musicians. Cantores bons. They sing good, Mas olha para eles. but you look at them, They look sad. eles estão com a cara triste. They look bad. There's no grace. Isso é o perigo de confundir a atividade espiritual que você There exerce is the danger in which you are confusing Com a activity comunhão in the que você kingdom deve with the com o Pai. fellowship you should have in the kingdom. Tem muita gente extremamente ativa na There's a igreja, lot of people who are extremely active in the church, mas ausente but absent da casa do Pai. of the house of the Father. Tem muita gente que ajuda muito na A igreja, lot of people help in the church, mas não ama but do not love quem mora fora da igreja. who lives outside. Fato é And the fact is, que se muitos amassem quem estão no mundo perdido, if many people loved actually the people who are os outside trariam they would para bring them dentro da casa do Pai. inside the house of the Father, Yes ou não? sim ou não? Tem muita gente que canta, A lot of people sing, muita gente que prega, a lot of people preach, muita gente que ora, a lot of people pray, muita gente que evangeliza, they que evangelize, trabalha, they work, que serve, they serve, mas perdeu a intimidade but com they o Pai. lost their intimacy with God. Perdeu my a God. comunhão com o Pai. They lost their fellowship with the Father. E esse é um erro. And there lies the error.
Porque o pai não procura Because trabalhadores. the Father isn't looking for just workers. Ele não procura funcionários. He's not looking for just servants. Ele está buscando filhos He's looking for para his sons restaurar. and daughters to restore. E quando o filho realmente, finalmente, And when the child actually, chega em casa, or when the son actually arrives home, e aqui eu encerro, here I conclude, algo extraordinário something acontece. extraordinary happens. O pai vê ele de longe, Father sees him from afar, corre em sua direção, runs to his direction, abraça-o e o beija. hugs him, kisses him. Quando o filho tenta falar alguma coisa, When the son tries to say o pai something, para ele, he stops him chama os servos e diz: and trazer a said, melhor bring roupa, the servants, bring the best robe, trazer o anel, bring the ring, trazer a sandália, bring the sandals, matai o novilho cevado, kill the best of the sheep. façamos uma festa, Let's make a fattened porque este calf, meu filho estava morto, because my son was mas agora dead ele reviveu. and now he is Ele estava alive. perdido, He was lost mas agora foi and now encontrado. he is found. Uou! Fica de pé comigo. You may stand with me. Quando eu leio a Bíblia, When I read the Bible, eu sempre fico impressionado com a I'm Bíblia. always impressed with it. E olha quantas vezes eu já preguei esse Look how mesmo many texto. times I've preached the same text. Quantas vezes você já ouviu essa How mesma many times you've mensagem? heard this message Ou pregada por mim ou qualquer outro preached by pregador. me or another preacher. Mas quando eu li esse texto novamente, But when I read this text again, eu vi nessa passagem, I saw in the text, nessas três histórias, in these three stories, these three parables, algo curioso. something curious. Primeiro, First, Lucas capítulo 15 Luke 15, fala da ovelha que foi buscada. the first half talks about the parable of the lost sheep. O pastor larga as 99 vai atrás He da ovelha que leaves the estava 99 perdida. to get the one. Sim ou não? Yes or no? Depois a dracma que And estava then perdida, it ela was também the parable of foi the lost buscada. A mulher varreu a coin casa that the lady, she e cleaned the foi house atrás daquilo que estava perdido, da and she dracma, da finds moeda. diligently what was lost. Mas o filho, But the son, ele não foi buscado. he wasn't found. O pai não correu was- atrás do filho. The son wasn't ran at. O pai não foi The atrás do father filho. did not run after the son. Exatamente. The son. Por ran. quê? Por quê? Why? Eu vou usar a palavra da irmã Claire. O filho, The son, ele sentiu falta da casa. he missed the house of the father. Quem é filho, Who is a son? ele sente falta. He feels the lack that is in him. Faltou um culto, ele sente falta. If he feels what is lacking, Aconteceu alguma coisa que ele não pode estar presente, ele sente falta. he feels the difference. Ele faz tudo, ele vai lá, vai cá, ele He goes corre, ele there, he goes trabalha. there, he runs, Ele está he works, cansado, ele he's está tired, doente, he's sick, mas ele tem falta de But estar he feels- na casa do pai. and the lack of not being in the house Porque of o the father. filho, ele já Because the sabia, son already knew, no caso do filho pródigo, in the case of the do prodigal que son, ele precisava he fazer. knew it must have been had to be done. Ele sabia que ele precisava He knew voltar para a casa He do needed pai. to go back to the house of the father. A ovelha não sabia voltar. The lost sheep didn't know how to go back. A dracma perdida The estava lost coin perdida. was lost. Não tinha como ela There's no voltar. way she could come back. Era um objeto It was an inanimado. object. Mas o filho, But the son, ele sabia que estava perdido. he knew he was lost and had to come back. E foi exatamente isso. And it was exactly this that Ele happened. voltou He came back de volta para a casa do to the pai. house of the father. Obrigado. E eu encerro, agora eu encerro. And I conclude. Por isso ninguém foi procurar o filho. That's why a lot of people did not search the son for the Porque son, havia because uma responsabilidade there was a responsibility of the son que só pertencia ao filho. that only was his responsibility. E isso nos leva a um terceiro erro. And this brings us to the third error. Jamais We cannot podemos esperar que o pai faça await that for the father aquilo que é to responsabilidade. do what is our responsibility. Ele não vai fazer. He won't do what is your Muitas pessoas responsibility. passam a vida A toda lot of people spend their entire lives esperando que Deus faça aquilo que Deus já mandou eles fazer. waiting for the Lord to act on Tem something gente que that the Lord passa a has vida told toda them to esperando que do. Deus faça aquilo que They Deus já are fez. waiting a whole lifetime Deus já entregou on the o Lord, melhor but God presente has para already você. given you the Ele greatest entregou gift. Jesus para He's given morrer you Jesus to para die o seu lugar, in your para place, trazer vida to eterna bring para a sua vida. eternal life in your Por isso nessa noite, life tonight. Deus está dizendo para The você: Lord is
telling Não you, espere Deus do not fazer await aquilo que Ele fez.